Como eu digo, ele tem que saber o que fazer. Então, se a gente usar 2 estímulos para esse bebê, para ele comer, de repente ele confunde um pouco o sistema de sucção e ele vai fazer o mais fácil. Como não vai sair o leite que ele queria no peito, ele vai chorar, ele vai brigar. Vai ser aquele bebê que tu coloca no peito e ele vai ficar irritado. Quando ele tiver que fazer um pouco mais de esforço, ele não vai fazer. Porque ele está esperar um tempo fazendo um movimento ele diferente. se acostumar bem com a amamentação para depois começar a tirar, né? Exato. Como é que vocês orientam para esquentar esse leite? Sempre em banho-maria com o fogo desligado. Então, tu vai esquentar um pouquinho de água e tu vai colocar esse leite ali dentro. A temperatura é a temperatura do corpo da gente. Um detalhe muito importante em relação a esse uso do leite são as conchas de seio que a gente fala muito hoje. Eu até trouxe essa para a gente conversar um pouco sobre isso. Que normalmente fica leite na base de baixo das conchas. E as mães sempre perguntam pra gente, posso usar esse leite? E eu sempre respondo assim, eu sou da época, que agora voltou, que tinha leite de saquinho no supermercado para vender. E a gente pegava o leite por último, porque ele era refrigerado na câmara fria, e junto com sorvete, como eu digo, não podia ficar andando pelo supermercado com aquele leite, porque ele ia estragar. A gente pegava o leite, pagava, ia para casa e já se colocava na geladeira o leite. Se vocês esquecessem o leite de saquinho no seu carro, a 33 graus, que é abaixo do corpo da gente, da temperatura do corpo da gente, por 2 horas, alguém tomaria aquele leite? Por que o leite da concha que fica encostado com o teu corpo, que é mais ou menos uns 35,5, a gente pode dar? Então, esse leite não é um leite pasteurizado, não é um leite que está em caixinha, ele está vivo. Então, esse leite da concha, ele tem que ser desprezado. Ele não deve ser ingerido pelo bebê. Posso congelar? Posso fazer? Não, não pode. Pô, até porque a dificuldade de tirar aí da concha também, né? Ela sai. Pois é. Eles viram, imagina, tira, Isso é um meio mais de complicado. cultura, né? Porque está no escuro, com calor, alimento para bactérias. É um leite que não dá, é o leite do saquinho no carro. Agora, essas pontinhas de silicone, como eu achei interessante, também não é da minha época. Tudo isso que vocês estão mostrando é da minha época. Então, eu estou vivendo, assim, uma novidade. Estou aprendendo um monte. A gente pode voltar no próximo bloco a falar exatamente sobre isso aqui, né? Então, que tá é para bom. proteger a mama da mulher e tal. As maneiras de usar e as orientações A gente exatas. já retorna, então. Tá bom? Ok. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Ah, filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família.
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dessa vez eu cortei a Lisiane, a Daniela, ela ia começar a falar sobre esses protetores para o mamilo, né? Tu começou com aquele de silicone que diz que não se deve usar o leite armazenado e tal. Eu acho que toda mama dói, né? É difícil a mãe que não tem fissura, né? A Lízia acompanha o hospital, a gente viveu pós-parto imediato. Inicialmente, ela tem uma sensação. É um pouquinho mais desconfortável, porque é uma sensação de um estímulo contínuo, né? Algo que nós não colocamos, eu acho que é importante frisar, da livre demanda, né? A orientação nas maternidades é a livre demanda. Isso faz... Livre demanda, só para a gente entender, porque pode ter gente que não entenda, é deixar a criança mamar quanto ela quiser. Exatamente. Tá. Porque, sabe que tinha sogra junto aqui, né, com a minha filha e tal, e eu dizia para ela, olha, o que eu ouvi lá, porque eu tive uma filha que ganhou lá e outra aqui, então eu cheguei aqui, a outra tinha 10 dias de experiência, eu tinha 10 dias de experiência lá na frente. Lá. Então eu disse, olha, o que eu ouvi é que é para deixar mamar quanto quiser. E a sogra da minha filha dizia, não, tem que educar desde o início, de 3 em 3 horas. O que acontece? Então é uma coisa assim que... Isso é uma coisa importante, assim, se fala sobre a livre demanda. O bebê tem que mamar o quanto quiser, só que ele tem que querer comer naquele horário. O grande problema é que a gente fala em livre demanda hoje e as pessoas têm a ideia de que o bebê pode ficar no peito, ad eternum, assim, sabe? E não, o bebê vai para o peito para comer. E se ele realmente comeu, ele não vai sentir fome antes de 2h30, 3 horas, 2 horas. Ele vai ter esse intervalo. Eu sempre comparo assim, se eu te colocar um prato de alface e tomate, que é uma coisa super leve, tu não fica comendo alface e tomate por 3 horas seguidas, por 1 hora seguida. Não aguenta, enche, lota. Então, mesmo que tu coma uma coisa muito leve, tu não vai conseguir ficar comendo. Tá? E para que tu comas de meia hora alguma coisa, tu realmente não fez uma refeição meia hora atrás. Tá? Então, o bebê que faz uma refeição, que ele vai para o peito e que ele come, ele, quando tiver fome de novo, vai ser mais ou menos entre 1h30 e 3 horas. Tem bebê que passa um pouquinho, 3h30. Tá? Ele não vai ter fome antes disso. Aquele bebê que vai para o peito de meia hora, de 40 em 40 minutos, de hora em hora, esse bebê não está mamando eficazmente, digamos assim. A mamada dele não é eficaz. Tá? Ele vai para o peito, ele deve estar com algum problema de pega, ele deve estar com alguma dificuldade para pegar esse mamilo, ou ele está fazendo o peito de chupeta. Então, são 2 possibilidades. Tem que se avaliar o bebê mamando para observar o que está acontecendo. Tá, Dani, a pessoa que tem essa dúvida, tá? Vamos supor, a mãe nova, ela tá assim, tá em dúvida se o neném tá pegando, se não tá pegando. De que maneira o amamento pode ajudar? A gente tem serviço de consultoria que vai observar essa mamada junto e que vai corrigir. A mãe tem que ir lá ou vocês podem chegar até a casa? Pode chegar até a casa da mãe. Tá. Um detalhe importante que eu sempre digo para as mães é assim, o bebê tem que fazer a famosa boca de peixe para mamar. Então eu vou fazer aqui para ficar, vou tentar fazer de perfil para ver se fica mais fácil. A criança com fome, quando a gente estimula os cantinhos da boca, embaixo do queixo, a criança busca. Até a bochecha, né? Encosta na bochecha e já quer mamar, encostou né? aqui, a criança, ela puxa. Eu sempre digo assim, cuidado, porque às vezes a mãe e a criança está chorando e se tu ficar ali 10 minutos, até eu vou chupar o dedo daqui a pouco se ficar aqui, né? Então, passou aqui, a criança busca. Passou aqui, a criança busca. O que a gente sugere? Pega o teu peito e vai coçar o queixo da criança. Quando tu coça o queixo da criança, o que acontece se eu tô com fome? Ó, desculpa. O que acontece se eu tô com fome? Cocei aqui, eu abro a boca. Quando a criança abre a boca, se fez a boca de peixe. Então, tu cobiçou o queixo da criança, a criança automaticamente abre a boca. O que acontece que a gente vê na prática? As mães, a criança está chorando, a criança está reclamando, a criança nem precisou abrir a boca e a mãe já colocou a criança para dentro do peito. Sabe? Então, cuidar isso, porque a criança tem que abrir a boca para ir para o peito. Então, abriu a boca, cobiçou, ela abre a boca, coloca para dentro. Corrige o queixinho. Existem alguns casos que a gente tem mais dificuldade com isso. Normalmente está associado a um mamilo mais curto, um mamilo plano e um mamilo invertido. Tá? O mamilo perfeito, assim, aquele mamilo protruso, bem grande, a criança normalmente pega muito mais fácil. Quando a gente tem um mamilo plano, um mamilo invertido, a gente tem mais dificuldades. Tá?
Ou aquela mãe que está com dificuldade mesmo de correção de pega, não está conseguindo fazer o bebê pegar direitinho, a gente precisa às vezes de algumas artimanhas, assim. Tá? Hoje existem algumas coisas novas. Tá? Existem os intermediários para aqueles mamilos planos, mamilos curtos ou mamilos invertidos. Tá? E é incrível como isso funciona bem. Eu vi a minha filha usando e achei maravilhoso. O grande detalhe é o seguinte, os intermediários hoje em dia eles têm tamanhos, tá? Então é muito importante cuidar isso. Qual é o problema dos intermediários? Se a gente for procurar na internet, a gente vai ver várias coisas falando muito mal do intermediário. Tá? Existem intermediários que as bases são muito estreitas e que o material ele é muito mole. Então quando a criança mama, ele se dobra e entra ar dentro do intermediário. Então a criança mama muito mais ar do que deveria, do que poderia. Se o intermediário ele é bem colocado no teu seio, bem adaptado ao teu seio, ele vai funcionar bem. Por exemplo, esse intermediário, que é o intermediário tamanho P, não serve nessa mama. A gente tem uma mama que vai ficar pequeno. Quando eu coloco este, que é um tamanho M, ele fica acoplado, ele senta aqui todo. Então, ele tem que ser colocado em relação ao tamanho do mamilo da mãe, ao tamanho da mama e ao tamanho da boca da criança. Tá? O detalhe do intermediário é que a base dele, é onde o lábio inferior tem que ser mais para baixo, a parte de baixo do intermediário ela é bem maior. E a parte de cima, ela é pequena por quê? Porque a criança tem o cheiro da mãe e está com a pele da mãe próxima do seu narizinho. Então, o intermediário tem que ter um formato adequado. Se a gente coloca um intermediário bolachão, assim, não tem a função. Se coloca uma base pequena, vai entrar ar. Se coloca um tamanho muito grande, a gente tem uma criança quase como se fosse um ovo de galinha na boca da gente. Então, enfiado. quando vai comprar um intermediário, tem que cuidar. Tamanho. Tem alguma marca que tu acha que é melhor que outra? Existem várias marcas boas, tá? Eu prefiro a Medela pelo formato anatômico dele, exatamente por essa questão do queixo. Existem os intermediários que são bons, que tem Avent, Man, mas eles têm um formato de borboleta, então o queixo fica desprotegido. Vocês têm também lá na Amamenta? A gente trabalha com a Medela. Tá. A Medela é uma marca que eu adotei porque ela tem coisas de muito boa qualidade. Porque, às vezes a gente quer achar as coisas na farmácia e não encontra. Se não encontrar, tem na Amamenta. Tem. Tá. A grande dificuldade de produtos assim com tamanhos é que, por exemplo, para ir na farmácia eu vou dizer qual o tamanho do teu mamilo. Então, não tem alguém lá que vai olhar o teu mamilo para escolher o tamanho. Então, acaba que são produtos que não são vendáveis para a farmácia, né? Então, a gente vê o tamanho do mamilo. Tá? Então, eu acho muito interessante esse outro aqui para proteção. Né? A concha. A gente estava falando um grande problema que as mães enfrentam, que a gente vê. Não dá para encostar na roupa. O que acontece? A Lise mesmo falou, a gente tem... Os hospitais, na grande maioria, as mamães saem com os bebês mamando. Quase a totalidade, como eu digo, assim, a grande maioria das mães sai com o bebê mamando do hospital. Então, existe alguma quebra ali que está dando errado. Por quê? Porque o bebê sai mamando do hospital, mas a gente se tem uma média de uma amamentação de 42 dias, quando o indicado é 6 meses. O que está acontecendo? É pós-hospital isso. Então, é aquela mãe que está em casa, que bateu desespero, que não sabe o que fazer e que realmente se atucana. Então, bateu desespero porque, o bebê, quando ele começa a mamar, a demanda de leite dele é muito menor do que a produção da mãe, na grande maioria dos casos. Então, nesse início, nessa descida do leite, nesses 4º, 5º dia, no pós-cesárea principalmente, que a gente observa bem isso, que é a famosa descida do leite, a gente tem algumas dificuldades que podem acontecer, como o famoso empedramento da mama, começa a dar uma endurecida, ou o bebê que começou a pegar e não está pegando uma pega correta, então ele dá uma machucadinha no mamilo, que é a fissurinha de mamilo. E são coisas que doem realmente. Dói. Não dá para menosprezar uma fissura de mamilo, dói muito. Então, o que se faz nesses casos? É importante que a mãe saiba que tem conserto, que tem solução. E mesmo um mamilo machucado, quando a gente corrige a pega, a mamada não é doída. Tá? Ela não é impossível. Se a gente corrige a pega, a mãe não sente aquela dor que ela sente normalmente. Tu pode estar com uma mamilo em carne viva que tu não vai sentir. Óbvio que tu vai ter aquela sensação de que tem um machucadinho, mas totalmente tolerável. E outra coisa que é importante dizer é que as primeiras 2, 3 sugadas dói, mas depois passa, né? Porque a pessoa fica com medo de colocar, vai doer. Mas depois que sugou umas 2, 3 vezes, passa, né? Isso aqui já não protege desse tipo de fissura? Protege um pouco, protege. Mas mesmo assim o bebê tem que mamar corretamente. Porque se tu botar o mamilo, se tu botar um intermediário aqui, por exemplo, e o bebê ficar sugando só nessa pontinha aqui, ó, ele vai estar sugando só na ponta do teu mamilo também. Então é importante que ele sugue tudo. Todo o mamilo.
Isso é a gente que dá sustentação para a cabeça da criança. A gente tem que sustentar a cabecinha da criança para mamar aqui. O que eu te falei, nesses casos de fissura, tem solução? Tem. A gente tem que corrigir a pega do bebê, tá? O indicado é o uso da concha. Um detalhe muito importante nas conchas é que a base tem que ser flexível, a gente tem que ter uma base flexível, não pode ser uma concha rígida no pós-parto. O ideal é silicone, né? É um silicone. E ela tem que ser arejada, não adianta eu colocar uma concha que não tem arejamento. A função dela é manter o mamilo arejado e manter ele longe do sutiã, não achatado. Outra coisa interessante, tu falou esse negócio da pega da cabeça, eu também, na época que eu amamentava, eu segurava o nenenzinho assim. Eu notei que hoje se ensina a segurar a cabeça do bebê, né? Isso que é a pega, né? Segurar a cabecinha do bebê e posicionar. Tu manter a criança, tu que posiciona a criança. Uma das coisas muito importantes, uma das grandes coisas que a gente vê, assim, as mães indo ao encontro da criança. Exatamente. A criança está no teu colo e tu te debruça para colocar o bebê para mamar. A comparação que eu faço é assim, se eu for almoçar, a mesa não vem até mim, né? Eu tenho que ir até a mesa. Então, a mãe fica ali, se senta confortavelmente e posiciona o bebê confortavelmente sobre ela, mas o bebê vem até ela. Não é a mãe que vai até o bebê. Eu vou adiantar um pouquinho, tá? Porque tem gente que assim, ó, por exemplo, é uma pergunta comum que eu vejo das mulheres que estão amamentando, alimentação e medicação. Vocês orientam que tipo de alimento ela deveria consumir mais, que tipo de medicação ela deveria evitar? Se não tiver restrição alimentar pelo parte do bebê, se o bebê não tiver intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, que são situações específicas, a mãe pode comer de tudo. Tá? A gente se falava antigamente que o feijão dá cólica no bebê, que não sei, tomate, tem várias coisas que se dizia antigamente. O leite é formado por componentes que passam pelo teu sangue. Então, se o feijão não vai passar pelo teu sangue. Agora, o ferro do feijão, sim. E o ferro é necessário para a mãe. Então, a mãe tem que comer. Não tem restrição alimentar. A gente sempre diz assim, ó, tem os Cs que são restritos e os Cs que são proibidos. Os Cs proibidos seriam a cachaça, a cerveja, todas as bebidas alcoólicas que daí entram nas cachaças, como eu digo. As drogas que entram cocaína, crack, maconha entra ali, a gente já coloca junto. E o cigarro. Não dá nem para pensar que uma mãe amamentando vai querer beber, né? Pois é, mas em todos os casos existe. Então, esses Cs são proibidos, são os 3 Cs, que são as drogas aí, que entram na cocaína e no crack, as cervejas e cachaças todas, e o cigarro. São as que a gente diz que seriam proibidos. Claro que a gente sabe que a mãe que é fumante